寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E como vocês estão vendo, né, a teoria de hoje é: e se a Mongólia e a China ainda fossem um país só? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. Mas eu só abreviei, né, para e se a Mongólia ainda fosse da China, né, para não ficar um título tão longo e desinteressante. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego o fato que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça, senão não ia ter por que ter esse quadro de teorias. E eu também pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e conclusão. E sempre pego alguma particularidade de algum país ou outro, beleza? Mas enfim, quem puder dar aquele apoio eu agradeço. E agora sim, mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, para quem não sabe, sim, a Mongólia já foi da China. Pois é, meus consagrados. E isso, né, foi desde a dinastia Qing, onde eles colonizaram a Mongólia. Aí com a Revolução de Xinhai, a Mongólia ali teve uma independência, e depois que a Mongólia, né, saiu da China, ela foi invadida de novo e voltou a fazer parte da China novamente. Mas dessa vez aí como uma região autônoma, com seu próprio governo, monarquia. E até que em 1921 teve uma revolução comunista ali pela Mongólia, e ela passou pela mão de um russo, daí ela passou na mão dos comunistas, e aí sim eles se separaram ali da China, de fato, né, porque de jure eles ainda basicamente eram reconhecidos como parte da China, beleza? E depois, né, eles se aliaram ali com a União Soviética. Mas enfim, beleza? Agora já partindo daí, vamos à nossa teoria. E bem, aqui já tem 2 começos, né? Já tem 2 começos. O começo normal a gente pode seguir da forma canônica. A Mongólia se separa, depois a China toma ela de volta em algum momento aqui dessa teoria. Ou então a Mongólia nunca deixa de ser da China. Qual início vocês querem? Tá, eu vou tentar fazer os 2 inícios aqui, né? Mas a partir de um ponto eu vou seguir uma linha de raciocínio só. Então, vamos o início normal, o início A. A Mongólia, ela tenta uma revolução comunista em 1921, porém ela acaba falhando, né? E os chineses e os senhores da guerra começam a ficar em peso ocupando, principalmente ali perto da fronteira da União Soviética, para que não tenha mais invasões comunistas, e com isso eles acabam retirando ali o Bogd Khan do poder e acabam colocando ali um político pró-China, ali para governar a Mongólia. Então isso faria com que, né, ela perdesse ali a monarquia ainda em 1921. Então, com isso, ela basicamente seria da China até todos os governos, desde o Kuomintang até o governo comunista atual. Afinal, se trocasse o governo da China, ia trocar o governo da Mongólia. Então, vamos dar um pause aí. E já o segundo final, o segundo início, aliás, é o seguinte: a Mongólia deixa de fazer parte da China em 1921, porém, já com o início aí da Guerra Civil Chinesa, os comunistas mongóis, eles abrem espaço ali para os comunistas chineses.
E com isso, né, o Kuomintang consegue invadir a Mongólia em 1933, vamos supor, aí uma data aleatória, em 1933. Eles invadem a Mongólia, conseguem expulsar os comunistas chineses da Mongólia. Contudo, devido ao fato, né, dos comunistas mongóis terem abrigado e terem, de certa forma, participado ali da guerra, então eles basicamente estariam em guerra também. E com isso, o Kuomintang ali dominaria a Mongólia. Vamos colocar aqui de um modo um tanto quanto rápido. E depois, né, o Kuomintang ele colocaria um governo pró-Mongólia. Para quem não sabe, a Mongólia e o Kuomintang já guerrearam na batalha de Baitag-Bogdi, tá? E o Kuomintang ganhou. E com isso, né, a União Soviética iria ficar um tanto quanto quieta e provavelmente ali eles iriam tentar ocupar a fronteira. E a partir daqui, os dois inícios se unem. O porquê? Porque chegamos aí na primeira guerra, na segunda guerra sino-japonesa. E aqui tem um porém. Pelo fato da Mongólia fazer parte da China, em teoria o Japão não estaria atacando outro país. Então, né, qual seria a tática ali do Japão? Prometer uma independência para a Mongólia, ou unificar a Mongólia na Manchúria, ou unificar a Mongólia normal na Mongólia interior, que era o sonho do príncipe D. Então, com isso, né, o Japão vai tentar convencer o príncipe D e o Puyi a atacarem a Mongólia junto, só que fazendo isso eles acabariam chamando a atenção da União Soviética, porque sim, né, quando o Japão invadiu a Mongólia e a União Soviética ajudou, a Mongólia mesmo assim não fazia parte da União Soviética. Então, com isso, os soviéticos eles seriam sim capazes de ajudar ali os chineses, mas não porque os soviéticos querem, afinal estava o governo do Kuomintang, mas sim porque os soviéticos iam perceber ali que o Japão ia atacar ali a União Soviética pelo meio. Então, se os soviéticos ali recebessem um ataque do japonês ali pela metade da Sibéria, já era basicamente metade do território ali que o Japão já tinha conquistado, né? Então, eu acredito que provavelmente os soviéticos ajudariam os chineses com armas, né? Depois eles passariam a ajudar os chineses ali com soldados. Mas o porquê disso? Obviamente, né? Daí eles já mandariam os espiões, já mandariam ali alguns soldados para ocupar algumas áreas, justamente, né? Já para ir fazendo essas fronteiras aí contra o Kuomintang, né, com o estado tampão ali do Kuomintang, porque, né, a Mongólia não foi aceita como parte da União Soviética porque eles temiam, a União Soviética temia que a China ia invadir a Mongólia e eles não estavam a fim de guerrear contra a China por causa da Mongólia. Então, por isso que a Mongólia ficou ficou sozinha, aliás, né? Não tanto por um, tanto por outro. Não, a Mongólia ficou literalmente sozinha, mas ainda assim se sentia protegida ali pela União Soviética. Mas retomando a teoria aqui, nós não vamos alterar nada do que aconteceu, nós não vamos alterar aí a Batalha de Khalkhin-Gol, só que, apesar da Batalha de Khalkhin-Gol ter sido na Mongólia, os japoneses tiveram que se retirar ali, justamente pelo fato de que a Mongólia não fazia parte da China. Como é que ficaria nessa teoria aqui, que a Mongólia seria parte da China e a Batalha de Khalkhin-Gol seria mais uma batalha chinesa? Bem, os japoneses eles teriam que se retirar do local normal, e com isso tropas do Kuomintang e da União Soviética teriam que fazer guardas juntos, afinal um não ia confiar no outro. Governos opositores também, governos que não é que não se davam bem, né? Mas com umas grandes diferenças ideológicas aí. E com isso, tempo vai, tempo vem, chegamos à Segunda Guerra Mundial, nós não alteramos nada na Segunda Guerra Mundial, porém o final seria um pouco diferente. O porquê? Bem, quando os soviéticos ficaram na Manchúria, eles sabiam que estava ocorrendo a Guerra Civil Chinesa e eles ocuparam a Manchúria até o Mao Tse Tung ganhar a Guerra Civil Chinesa
para eles devolverem a Manchúria ali para os comunistas, porque caso contrário, caso o Kuomintang tivesse ganho, a Manchúria provavelmente seria um estado tampão da União Soviética. Então, nós não vamos alterar isso, mas com o quê? A única alteração seria que a Mongólia seria dividida em duas. Metade ali seria do Kuomintang e a outra metade aí seria da União Soviética, que serviria ali como abrigo até os comunistas ganharem, e não vamos alterar nada nessa teoria. Os comunistas ganharam aí a Guerra Civil Chinesa, só que a Mongólia não iria ser entregue aí 100% à China. Eu acredito que uns 98% voltaria à China, mas 2% ali seria alguns territórios essenciais ali que levassem a lugares importantes ali da Sibéria, que provavelmente ali seriam ocupados pela União Soviética e talvez até mesmo anexados a Tuva, a Buriácia. Enfim, eles tentariam fazer ali alguns estados tampões, anexar ali até alguns países ali dentro da União Soviética que fossem da mesma cultura, para dizer, ó, isso daqui faz parte do meu país, tá? Até então, isso não seria tão bem visto, né? Mas a China já teria uma vasta quantidade de território, então para o Mao Tse Tung tanto faz, tanto fez. Ele ia ter 98% da Mongólia mesmo. E beleza, chegamos na Guerra Fria. Aqui eu acredito que as coisas poderiam sair um pouco do controle. O porquê as coisas iriam sair do controle? Eu acredito que pelo fato da revolução cultural e tal, eu acredito que teria algumas pancadarias entre mongóis anticomunistas, né, e o Exército Popular da Libertação. E basicamente ali teriam algumas tretas pesadas ali entre nômades e comunistas. Vamos fazer basicamente um Tibete aqui 2.0. Isso ia fazer com que o exército chinês ocupasse militarmente ali a Mongólia durante um bom tempo, né? E já em 1989, o que aconteceu na Praça da Paz Celestial? Pois é, o que aconteceu na Praça da Paz Celestial? Nada aconteceu na Praça da Paz Celestial. Brincadeiras à parte. Com o protesto ali que estava rolando por ali, eu acredito que, e com a queda ali já com o início ali da queda da União Soviética, eu acredito que os mongóis eles acabariam tentando protestar ali por independência. Só que, como lá é um lugar isolado, como lá é um lugar que não ia ter muitas câmeras, não ia ter muito turista, não ia ter muita imprensa internacional, vocês já sabem o que eu quero dizer, né? Na Praça da Paz Celestial o negócio foi leve, foi pesado, mas ainda assim foi leve, né? Porque tinha muito gringo, muito jornalista, enfim. Mas já na Mongólia, mano, é um território esquecido. Lá o pau ia quebrar e ninguém ia filmar. E caso tivesse alguém ali filmando, muito provavelmente seria mais fácil ali de parar a gravação, se é que vocês me entendem. Então, eu acredito que depois desses protestos aí de 89, a China ia passar a ocupar militarmente ali a Mongólia. E já quando a União Soviética caísse, eu acredito que os territórios restantes ali que a União Soviética estava ocupando poderia voltar sim a ser da China, né? Devido à instabilidade, Boris Yeltsin não ser um bom administrador. Então, isso acabaria resultando no controle de 100% ali que a China teria sobre a Mongólia. Mas não só isso, né? E com novos políticos ali da China, novos sistemas, eu acredito que eles fariam da Mongólia um estado tampão, sim, mas de certa forma ali uma área autônoma, né? Contanto, aliás, né, que pelo menos em algum lugar da presidência ali da Mongólia, do Senado mongol, enfim, tivesse pelo menos algum chinês e alguma imprensa chinesa e algum veículo de comunicação que passasse as coisas que estavam acontecendo no Senado mongol para Pequim em tempo real, para qualquer coisa os manos já iam chegar lá e intervir militarmente. E bem, a Mongólia nunca ia deixar de ser um país comunista, porém eles iriam ter uma certa autonomia, contanto que
né, tivesse sempre ali um governo pró-China. Eu acredito que as áreas, principalmente alguns quilômetros ali que faz dos lugares ali da Mongólia que faz fronteira direto com a Sibéria, com a Rússia, eu acredito que lá teria que ser uma zona desmilitarizada, porque por mais que a China e a Rússia não são inimigos, né, mas ainda assim podem acabar um acusando o outro de espionagem, de tentar ver o que está acontecendo, de tentar invadir. Então, por via das dúvidas e pelo bem da humanidade, seria bom ali deixar uma zona desmilitarizada ali, pelo menos nos principais pontos ali que seria um risco ali de invasão. Tá? Não precisaria colocar literalmente os soldados ali na fronteira inteira, né? Mas pelo menos ali nos principais pontos, né? Nos pontos aí que seria impossível passar um avião, passar um helicóptero, passar um tanque de guerra, uma infantaria. Aí beleza, poderia rolar ali uma vista um pouquinho mais grossa, nada que um antiaéreo não resolva, mas os pontos aí que poderiam já passar helicóptero, blindados, infantaria, artilharia e pipipi, popopó, aí sim teria que ser sim uma zona desmilitarizada. E atualmente, né, esse seria o tamanho da China, pois a China seria um país maior do que já é. Enfim, provavelmente a Mongólia hoje em dia teria 2 idiomas, né, que seria o mongol e o Hanyu, né, vulgo mandarim. Talvez a Mongólia teria 3 escritas, pois teria o mandarim, né, o chinês, o Hanyu, o mongol mesmo, né, o alfabeto deles, e o alfabeto russo, né, que eu acredito que entre o alfabeto russo e o alfabeto chinês, não no ideograma, mas sim no pinyin, eu acredito que eles optariam ali pelo alfabeto chinês. E algumas estátuas, como por exemplo a do Gengis Khan e de alguns outros líderes mongóis, eu acho que não seriam derrubadas, mas o porquê? Porque aquilo atrai turista, dinheiro, dinheiro movimenta a economia do país. Beleza? E enfim, eu espero que vocês tenham gostado, né? Você é inscrito que pediu essa teoria, desculpa a demora, mas eu fiz, é por ordem de chegada. Beleza? Enfim, comentem aí o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Beleza? Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, me segue lá no Insta, me segue lá no Twitter. Beleza, meu bom? Enfim, e quem puder dar aquele apoio, eu agradeço, e passa ali para o seu amigo, para sua amiga, como a pessoa se identifica, fala assim, mano, e se a Mongólia ainda fosse da China? Ah, mano, isso é impossível de acontecer. Não é não, porque a Mongólia já foi. Sério? Sério, mano? Daí você vai lá e mostra esse vídeo para eles, beleza? Mas enfim, né, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, me segue no Insta, me segue no Twitter, curte a página do canal no Face, ativa as notificações, compartilha esse vídeo, e quem puder dar aquele apoio, eu agradeço, beleza? Não se esqueça de ver os vídeos do card de descrição. Falou e fui!